bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que circulam pela mídia especializada, particularmente às vezes também no mainstream, e que ali nós tiramos alguns detalhes que são fundamentais para construir a nossa ideia que nos ajuda nas nossas tomadas de decisão. Eu vou falar do setor elétrico, que está em baixa, em particular eu vou entrar na questão da Taesa, porque a Taesa evidentemente faz parte da carteira do canal. E é um setor elétrico que está em baixa como há muito tempo não se via. Eu vou começar por aqui rapidamente, nessa notícia do Estadão, no E-Investidor, e ela é uma notícia que é assinada por Luiz Alanza, e ela é do dia 21/5/2024. Hoje é dia 1º de junho de 2024, então é mais da metade ali para o fim do mês passado. Mas, então, desde então, eu já tinha até comentado essa notícia, né? Pacote de más notícias ameaça dividendos desta empresa do setor. E essa notícia, ela discorre sobre a Taesa. O que houve? E vai falar aqui do cenário difícil, combinação de endividamento, elevado número de projetos em andamento e o resultado financeiro não tão expressivo e uma revisão de sua política de dividendos. Coisas que nós já debatemos aqui no canal. Eu vou voltar a tocar nesse assunto daqui a pouquinho mais. E veja aqui que nessa sequência de informações e comentários dentro do mercado, dentro desse site aqui, Acionista, foi assinado pelo próprio site Acionista do dia 24 de maio de 2024, portanto, 3 dias depois dessa última reportagem, traz o seguinte para nós: faixa de risco, 3 ações para ficar de fora, segundo o BTG. Então o BTG faz uma recomendação para você ficar fora. Ele vai citar aqui a Cogna, vai citar também a Gol e veja que cita a Taesa. Então, conforme a analista do BTG Pactual, a companhia apresentou resultados fracos no primeiro trimestre de 2024 e eu concordo, realmente apresentou resultados fracos. Apresentando um balanço com maior nível de alavancagem, ou seja, bastante endividamento, e menor projeções de dividendos. Ou seja, podendo frustrar alguns investidores. Então, ao frustrar investidores, pode ser que o impacto, é isso que ele está dizendo, seja as pessoas irem saindo da ação. Então, eles mantêm aqui a recomendação, essa recomendação do BTG, eu não faço recomendação aqui no canal. A recomendação do BTG é de venda para a Taesa, porque vemos o nome que está falando aqui é o ticker da companhia, né? Esse TAE11, negociado a uma TIR, uma taxa interna de retorno real pouco atrativa. E veja que ele fala dessa TIR em 6,8%. Tá, mas aqui, só vou dar uma explicação, o que ele está falando. O preço da ação, ele está dizendo o seguinte: o preço da ação da TAE11 vai oscilar dentro de um parâmetro ali que eu não sei lá qual é o que eles estabelecem. Então, se você está, por exemplo, num processo de compra dentro dessa variação, a sua taxa interna de retorno, ou seja, dentro dessa variação, para uma valorização da empresa, vai ser de 6%. Então, ele não está falando especificamente em dividendos, ele está colocando dentro desse cômputo dele justamente a valorização da ação, que não é o método que nós aplicamos aqui no canal. Mas, de qualquer forma, o importante é que a maioria do mercado não pratica o método que nós temos aqui no canal. A maioria do mercado, de fato, pratica justamente isso que ele está dizendo, que é quem vai compor a carteira deles, ou vai, na verdade, contratar eles, e eles vão tomar as decisões nesse sentido. Portanto, claro que isso aí é uma informação que leva a uma pressão da ação para que o preço acabe baixando. Lembrando que eu sempre digo aqui no canal que na Bolsa de Valores os preços não sobem nem descem. Eles são derrubados, indo para baixo, ou eles são levantados, indo para cima, por questões dessas que a gente vê, como por exemplo essas informações dentro da mídia especializada. E saltamos aqui para esta outra reportagem, que vai ser o coração do que nós vamos conversar aqui neste vídeo,
e ela é do Estadão Investidor, assinada também por Luiza Lanza, só que ela é mais recente, de 2 dias atrás, do dia 29/5 de 2024. E veja que ela coloca assim, ó, com o setor queridinho, por isso aquela chamada que nós fizemos no início do vídeo, com o setor queridinho em crise, qual é a melhor ação para ganhar dividendos em 2024? E o setor queridinho está aqui, ó. Ações do setor elétrico são pressionadas em 2024. Exatamente o que nós estávamos dizendo, né? Talvez dos últimos tempos, esse é o momento que eu vejo mais pressionado. Acho que a última vez que talvez eu tenha visto isso tenha sido lá no segundo governo da Dilma Rousseff. E de lá para cá, claro, se estabilizou, mas volta e meia os governos vêm de novo e continuam fazendo coisas que já fizeram no passado, pensando que vão colher resultados diferentes. Então as companhias elétricas da Bolsa, grandes queridinhas dos investidores, pela resiliência e previsibilidade do lucro, estão enfrentando um cenário mais hostil. Pelo menos nesses primeiros meses de 2024. E aí você vai voltar àquela velha conversa, né? A abertura da curva de juros e uma piora na percepção de risco, somada à falta de encaminhamento de temas, de políticas regulatórias no setor. Até, por exemplo, uma das coisas que acontece é que a gente olha o caso da TRPL4 e a ANEEL fazendo uma revisão do ponto de vista administrativo sobre a RBSE, que vai dar impacto sobre a companhia. Claro que isso aí gera sempre uma desconfiança. Mas em que pese tudo isso, veja que os analistas ainda veem o segmento com bons olhos e especialmente dentro de uma estratégia voltada ao recebimento de dividendos. É preciso escolher oportunidades em meio à pressão de curto prazo, ou seja, esse é o momento para fazer escolhas. Eu deixei marcado curto prazo porque talvez a gente volte aqui de novo. E essa escolha é de alguns nomes, né? E a gente vê que alguns nomes estão sendo pressionados. E aqui ele cita alguns exemplos, por exemplo, na incorporação da AES Brasil pela Auren, e evidentemente que isso aí tende a uma redução dos proventos, uma vez que a companhia ela vai desembolsar recurso tanto para pagar a atual controladora da AES Brasil, a AES Corporation, que vai aceitar nas propostas o valor em moeda corrente, ou seja, é dinheiro, o dinheiro tem que ser desembolsado. Também muitos acionistas vão optar por essa opção, ainda existindo. Você só tem 3 opções. Em todas elas tem a oferta de parte, pelo menos, né, ou total ou em parte, em moeda corrente. Consequentemente, vai ter um desembolso por definição. E também aqui no caso, né, outra que tende a cair, segundo essa reportagem, deve ser a Taesa. Tanto pelo que a gente viu, né, os resultados, e também a própria companhia já disse que ela pretende alterar a forma como ela vai ler os lucros, vai ser o regulatório em vez do IFRS, que eu já vou falar isso aí daqui a pouquinho, e também uma redução ali no payout, que depois a gente logo em seguida comenta, isso claro que pressiona o preço da ação mais para baixo. E, de qualquer forma, né, a linha sempre vai na mesma direção, no cenário como um todo, a alta dos juros dos títulos públicos, por conta dos receios fiscais. Isso tudo faz com que o investidor no geral, né, não específico das elétricas, acabe pulando da Bolsa de Valores e procurando coisas mais confortáveis, como por exemplo a renda fixa. Os preços baixos também de energia por conta do cenário de sobre-oferta. Então, estou mencionando aqui, tem mais oferta de energia do que demanda, isso empurra o preço para baixo. E também a extensão dos incentivos do governo para os renováveis. E aqui, aquela história, né, o governo ascendendo sobre um segmento, os motivos, sejam os que forem, quase nunca é bom. Eu tenho até um livro aqui. Esse livro aqui é chamado, ele é 1000 anos de controle de preços e salários. Sempre deu errado, e aí nós temos o governo de novo, fazendo as mesmas coisas do passado, acreditando que dessa vez vai dar certo. E também tem incertezas em relação ao processo de renovação das concessões de distribuições. E também, porque aí entra a questão regulatória,
e os leilões de transmissão extremamente acirrados, ou seja, os deságios estão cada vez maiores, consequentemente isso vai impactar numa receita anual permitida menor. E por que isso? Porque nos leilões a oferta que a companhia faz é o seguinte: olha, eu aceito receber menos receita anual permitida. Isso vai encolhendo. Quem faz a oferta é a ANEEL. Ela diz: olha, o preço é esse. E aí cada concorrente vai dizendo até que ponto consegue descer. Por isso que tem um encolhimento e, consequentemente, uma redução dos proventos. Também tem essa medida provisória aqui do governo, ela é de 2024, aqui no caso da geração, onde ela estende os subsídios para a implantação de projetos renováveis, o que contribui para a queda dos preços devido às perspectivas de aumento de capacidade. Então já tem uma sobreoferta, você tem subsídio e tem uma geração renovável num país que não tem absolutamente nenhuma, pelo menos nesse governo, intenção de crescimento, não tem absolutamente nada. Um governo que optou por aquilo que ele chama, lá atrás, quando eu fiz comparativos aqui na questão eleitoral, então pegava lá o Sérgio Moro, quando ele lançou a candidatura a presidente pelo Podemos, ele dizia: eu vou para uma economia verde, digital e inclusiva. Eu não tinha a menor noção do que era economia verde, não sei do que ele estava falando. Mas depois eu ia olhar o projeto, não era um projeto, ele só teve uma intenção lá do PT, do Lula, e lá ele falava também em economia verde, digital e inclusiva. Quer dizer, a mesma coisa, os dois falando a mesma coisa. Era um negócio muito estranho, mas aí a gente precisa entender um pouco de guerra cultural para avançar sobre isso, e não é a questão aqui do canal, mas veja que se você não sabe isso, tem um impacto fundamental por ausência de informação na hora de escolha das suas ações. Isso porque, lá no final das contas, o governo está alinhado com o Fórum Econômico Mundial. E essa ordem do globalismo, para você, eu vou passar muito rápido, né? Isso já é antigo. Então aqui, quando ele fala em a quarta revolução industrial, ele está falando justamente essa migração para a chamada economia verde. E veja aqui, ó, esse livro, Limites do Crescimento. Os limites do crescimento, neste livro aqui, se você for olhar aqui embaixo, ó, ele é uma atualização dos últimos 30 anos. Esse livro é de 2004. Então, ele está atualizando o primeiro que foi escrito lá em 1974, onde se origina naquilo que é chamado de Clube de Roma, que levou ao Fórum de Davos e que acabou no Fórum Econômico Mundial, onde, então, os metacapitalistas, como, por exemplo, George Soros, Bill Gates, vou citar vários, que tem aquelas fundações, Open Society, Fundação Ford, Rockefeller, Rothschild, esses caras todos aí, ou seja, eles optam por uma governança mundial, estabelecem aquilo que eles chamam de limite do crescimento, porque eles entendem que o crescimento não pode ser indefinido, e impõem essas regras, onde países como o Brasil, ele adota elas e traduz isso através da economia verde. E aí você pode ver que todas essas decisões acabam afetando aqui a nossa vida como investidor. Então a gente precisa saber o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão decidindo, até para a gente saber se posicionar. Então por isso que vem esses subsídios dentro desses aspectos renováveis, num país estranhamente que não cresce, e se não cresce, não adianta botar muita energia, porque lá no final das contas até tem problema do consumidor, já que o investimento que se está optando é aquela quarta geração ali de industrial que chamam, que é essa transição para a chamada economia verde. Concorde você ou não, é isso que acontece. E aqui, ó, existem os melhores, citados na reportagem, os melhores subsetores. Ou seja, tem um reflexo positivo. E aqui é citada as transmissoras, né, que sofrem essa remuneração pela disponibilidade da linha. Por isso, quando nós analisamos as empresas, tem um indicador lá que diz a disponibilidade, porque se menor a disponibilidade, menor ela tem que a receber. Para receber a integralidade, tem que ter um parâmetro ali de disponibilidade que tem que ser alto, lá conforme é exigido pela ANEEL, que está lá acima dos 90%, se eu não estou enganado. Ou seja, dentro desse contexto, o que a gente verifica é que o todo é bastante interessante para o investidor ficar posicionado no
longo prazo. E aqui, por isso que lá no início eu falei do curto prazo, que eu deixei marcado, não vou voltar lá só para não gastar muito tempo. Lá o curto prazo é porque ele está dizendo, olha, no curto prazo é que vão surgir as oportunidades, mas o reflexo vai acontecer no longo prazo. No curto prazo, o que se espera é a queda dos preços da energia, consequentemente aqui está falando especificamente da geração e da distribuição, a continuar pressionando as ações ligadas à geração. Inclusive, dentro da própria matéria, você vai ver aqui que ele cita aqui o pessoal da AGF, né? Que eles colocam que a ponta mais negativa ela fica justamente com a distribuição. Que na verdade nós nem temos aqui na nossa carteira, mas nós concordamos com o pessoal do AGF. Assim, visto esse cenário, vamos saltar aqui para essa reportagem do UOL, ela é assinada por Caterine Rivas e ela é, voltando no passado agora, né, voltando no tempo, do dia 24 de maio de 2024. E aqui o que diz? Veja que tudo que foi apontado até agora, inclusive com recomendação de venda de ação da Taesa específica, o que diz o CEO da companhia? Pagaremos mais dividendos mesmo com leilões. Então, o que pesa, eles vêm a participar de leilões, vão pagar mais dividendos. Aí tem toda uma descrição aqui, e uma das coisas que foi dita lá na apresentação dos resultados da companhia é que eles pretendem trocar o lucro IFRS, eu já tinha falado isso, pelo regulatório. E ele pergunta assim, de que forma isso é positivo para a Taesa e para o acionista. Então eu deixei marcado aqui, vou tentar explicar de uma forma simples, tentativa, né? Quando você está falando do IFRS, você está falando do regime de competência. Então, mais ou menos é assim, supondo que a Taesa, ela é de transmissão, ela tem receita anual permitida, mas você não vai esperar passar um ano para ela receber a receita anual permitida. Isso é uma composição, mês a mês, com reajustes conforme a variação inflacionária, ou IGPM, ou IPCA. Então, isso aqui está distribuído no mês. Imagina que você faça uma venda, eu já vou voltar aqui, faça uma venda de R$100, em 5 parcelas de 20. Então, num regime de caixa, por exemplo, se você esse mês recebe 20, você só computa esses R$20, se a venda foi feita nesse mês. Então a primeira parcela já vem agora, o cara paga a primeira, o sujeito paga a primeira, R$20, então você só computa. E a cada ano, cada mês, aliás, você vai computando os outros R$20 até fechar 5, mais os reajustes eventuais que pode acontecer por conta do tempo. Agora, no regime de competência, que é o IFRS, se você vendeu 100 agora, mesmo que isso aqui seja parcelado, mesmo que seja reajustado, o valor parcelado e reajustado ele é trazido a tempo presente. Isso já consta dentro da contabilidade. Então, esse é o regime de competência. Ou seja, está contabilmente, mas não tem reflexo em caixa. E o que a Taesa está dizendo é o seguinte, essa receita anual que está particionada ao longo dos meses, durante o ano, ela não vai mais trazer a tempo presente, ou seja, para a sua contabilidade, para fins de, em cima disso, pagar os seus proventos. Tem que ser o que entrou no caixa para ela fazer esses pagamentos. É isso que ela está dizendo. Isso aí, segundo a companhia, dá uma noção assim de mais realidade. E voltando aqui, para a gente entender qual é a proposta da Taesa, a proposta dela é o seguinte. A previsão estatutária é de 50% do lucro líquido IFRS. Lembra? Esse que tu traz o futuro a tempo presente. E os proventos, em proventos. Mas o seu payout nos últimos 5 anos foi entre 100% e 109% do lucro líquido. E o que ela está propondo agora? Uma redução para ficar aqui entre 90% e 100% a partir do ano que vem, ou aqui 75% do lucro líquido regulatório em 2024. Por isso que estão considerando essa possibilidade de redução que vai afetar evidentemente no preço da ação. Aí pergunta aqui, com essa política, os proventos vão ser reduzidos em 2024, então a gente viu 75% do lucro líquido regulatório. Estamos fazendo uma adequação no pagamento
dos dividendos, que está respondendo aqui é o CEO da companhia, com a intenção de manter os custos saudáveis, o custo saudável da dívida. Então, a companhia, de fato, ela está bastante endividada. Já mostrei ali atrás, está em 3,8%. O acionista deve ver essa parada ou interrupção momentânea. É uma parada momentânea ou uma interrupção momentânea apenas do nível máximo, não é a parada dos proventos, é do nível máximo de pagamentos em função dos nossos planos de continuar crescendo. Então, eles adotaram esta política justamente para poder, segundo o CEO, avançar em mais um passo no crescimento da companhia. E veja que, mesmo assim, tem muitos analistas aqui no caso, que consideram que o aumento do payout já em 2025 não é uma escolha tão acertada. Vamos ver o que diz o CEO da companhia. A gente entende que manter os pagamentos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório é plenamente possível de ser feito, na avaliação deles. O nível máximo de alavancagem deve ser no ano de 2024, e é por isso que ele está fazendo isso. E em 2025 ele já deve ter uma redução, deve ser inferior, e a partir de 2026 ele deve ter uma queda mais acentuada. Então, por isso que ele está dizendo, em 2025 nós já vamos aumentar um pouco mais o payout. Essa é a visão, pelo menos, do CEO da companhia e o que ele traz aí de leitura para o mercado. E como a companhia, ela de forma costumeira paga 4 vezes ao ano, então é nos meses de maio, agosto, novembro e dezembro, pergunta se essa frequência de proventos deve se manter em 2024 e nos próximos anos. E o que ele responde? Não necessariamente serão seguidos os mesmos prazos ou intervalos entre elas, pois temos que fazer ajustes e adequar esses prazos de acordo com fluxo de caixa, captação, enfim, e gestão responsável do negócio. Então não necessariamente vai ter esse avanço, ou melhor, essa manutenção daqueles meses que costumava pagar nas mesmas proporções. E aqui é interessante, uma coisa que o mercado volta e meia vem a tocar é que 50% das receitas contratuais elas estão com vencimento nas concessões para entre 2030 e 2034. E o que ele responde é o seguinte, que estão sendo investidos 3 bilhões e esses 3 bilhões proporcionam aqui uma receita de 430 milhões, o que dá em torno de 14% sobre o valor investido. E aí vamos fazer esses ajustes aqui no dividendo para não impactar o custo de capital lá na frente. Ou seja, a companhia não está olhando com essa mesma preocupação para essas concessões que findam nos anos de 2030 a 2034. Minha leitura é que essas companhias, do setor elétrico em particular, a Taesa, continuarão pagadoras de proventos. Nós estamos recém em 2024, que tem 6 anos até 2030. Realmente a companhia está bastante endividada, então é natural que tenha esse regresso aí, já era esperado de alguma forma. O lado positivo disso é que a gente está vendo que começa essa pressão sobre o setor elétrico. Consequentemente, a gente vai ver aí as ações que agora estavam cotadas, por exemplo, a Taesa, a ação ordinária, a 11,40. Nós vamos ver o nosso preço médio aqui do canal, ele está lá em cima, está em, se eu não estou enganado, em R$11, perto ali de R$11,50. Então já está abaixo do nosso preço médio. Então a gente já começa a olhar que talvez logo em seguida a companhia venha a se oferecer. Continua pagadora de proventos, muda um pouco, reduz um pouco, mas em compensação, do outro lado, o preço da ação também reduz. E é exatamente nesses momentos que são estabelecidas essas crises é que a gente vê as oportunidades surgindo no curto prazo, porque os reflexos que vão acontecer vão se suceder no longo prazo, conforme as variações que vão ocorrer, principalmente no cunho político e econômico do Brasil, que, claro, deve continuar aí por um bom tempo com esse aperto que nós estamos vendo. Então, a minha decisão vai ser de esperar baixar um pouquinho mais o preço para voltar a comprar a Taesa, porque como eu estou enxergando pelo menos o cenário nesse momento. E dito isso,
eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.